Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração para nós começarmos mais uma semana, mais um mês, o mês de abril, com a nossa primeira ministração dentro desse mês, e nós continuamos falando de maneira geral da nossa série, o resgate da alma imortal, mas a partir de agora eu quero analisar alguns problemas práticos dessa desconexão que nós temos, que as pessoas têm, que a nossa geração, que a nossa sociedade tem tido em relação ao ser espiritual que nós somos. O fato de cortar relação com esse mundo espiritual e viver só para o mundo físico traz alguns problemas, como a gente tem falado. Eu quero trazer algumas coisas práticas que a gente está vendo acontecer no nosso dia a dia. E isso tem trazido muita dor, muitas consequências negativas para a vida das pessoas, tem trazido muitas consequências negativas para a nossa comunidade, para as famílias, de uma maneira geral. E isso precisa, queridos, ser um ponto de atenção em nossa vida, aonde a gente comece a refletir um pouco mais se tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu estou querendo está ligado apenas ao que é o mundo físico, material, que vai trazendo aos poucos essa morte para a maior porção de vida que eu sou, porque você é um ser eterno, você, querido, é um ser espiritual, você é uma alma imortal, querido. Então, essa porção precisa ser também contemplada no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos objetivos, nas situações em que nós vivemos, nos nossos relacionamentos. E quando nós não fazemos isso, nós perdemos a maior parcela de que nós somos. E aí a gente fica tentando lidar com técnicas psicológicas no máximo, mas sempre trazendo algo negativo para dentro da nossa vida, como cultura, como realmente valor. A pessoa acredita que é assim e não consegue se desconectar apenas do mundo físico e entrar no mundo espiritual que ela é, querido. Ampliar a sua visão, ampliar, querido, o seu mundo, ampliar a sua forma de ver o mundo. E isso o Senhor, a sua palavra tem para nós, porque desde que Jesus colocou os pés nessa terra, eu não tenho cessado de falar, uma das coisas que ele mais falou foi sobre a vida eterna, ou seja, nós temos a vida eterna à nossa frente e nós precisamos começar a vivê-la agora, porque nós já estamos inseridos nela, querido. Isso aqui é apenas um plano existencial material, mas a vida como um todo, que está em Deus, ela já está à nossa disposição, e basta nós despertarmos para isso e a gente começar a viver uma vida com muito mais qualidade, uma vida com muito mais amor, com muito mais generosidade, verdadeiramente, vivendo dentro do Espírito Santo de Deus, vivendo em Deus, vivendo no Senhor Jesus. Pois bem, dentro desse tema que eu escolhi para dar continuidade à nossa série, que são os problemas práticos da desconexão com a nossa alma imortal, eu queria falar sobre o tema relacionamentos descartáveis. Nós temos visto muito acontecendo à nossa volta, como os relacionamentos têm saído aos poucos, tem saído dos tempos para cá. A gente tem percebido que eles vêm ficando cada dia mais superficiais, cada dia mais descartáveis, cada dia mais no âmbito apenas material e físico, aonde qualquer problema ou qualquer situação adversa é motivo para que esse relacionamento seja encerrado, seja destruído, seja deixado de lado. E isso, querido, a gente percebe que as pessoas fazem uma, duas, três vezes, mas vão ficando âncoras, vão ficando problemas, vão ficando pesos dentro dessa pessoa. E aí a gente percebe que esses relacionamentos morrendo, a pessoa acaba em algum determinado momento morrendo também, ficando, queridos, insensível à vida, perdendo o sentido da vida, arrastando consequências negativas que tocam ela e tocam as pessoas que estão ao seu lado. E esses relacionamentos, em todos os âmbitos, não só apenas no familiar, que a gente tem visto muito dessa destruição, não apenas dentro dos relacionamentos de casais, por exemplo, mas no âmbito geral, aonde nós estamos, tem essa cultura, vamos dizer assim, tem essa forma das pessoas falarem, pensarem, agirem, tem esse ambiente aonde aquele relacionamento ele é descartável, onde aquele relacionamento, ao menor sinal de problema, ele tem que ser encerrado, tem que ser trocado pelo outro. E ficar suportando um relacionamento que é difícil, parece que eu estou sempre perdendo alguma coisa. Eu poderia estar aproveitando outra coisa e vou ficar preso a esse
relacionamento descartável, nesse relacionamento que é pesado. Então sempre tem essa visão. E quando as pessoas conversam uma com as outras e pedem um conselho, então a pessoa que vive apenas para o mundo material, o mundo físico, ele vai e pede um conselho sobre o seu relacionamento para outra pessoa que também vive apenas o mundo material, o mundo físico. Normalmente a resposta é troca. Normalmente a resposta é deixa para lá, separa, divide, vai cada um para o seu lado. É claro que existem muitos problemas, e os problemas dentro de relacionamentos não são fáceis, porque envolvem muita coisa da nossa vida. Mas a verdade é que a gente tem ficado cada dia mais supervivido, cada dia mais superficialmente os relacionamentos. E esses problemas que talvez há um tempo atrás, aonde os seres humanos, onde as pessoas tinham essa conexão com a sua alma imortal e viam o outro como um ser espiritual, em primeiro lugar, antes de ver como um ser físico e material, tinha sim essa proposta de suportar um pouco mais, de investir um pouco mais na vida das pessoas. Mas hoje em dia isso não acontece, querido. É muito mais fácil trocar o relacionamento do que a gente ficar tentando viver algo que não está de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que é a minha vontade, com aquilo que me agrada ou me traz prazer. Por isso a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque ao ponto que é tão fácil romper com um relacionamento e procurar um outro caminho, não é tão fácil carregar as dores, as mágoas, as consequências negativas que esse rompimento traz para a nossa vida, afastando pessoas, deixando, por exemplo, a nossa sociedade mais egoísta, mais insensível à dor do outro, uma sociedade, querido, que vê o outro apenas como um objeto. Isso tem acontecido em todas as instâncias, mas isso nasce simplesmente, justamente dessa falta de conexão que nós temos com o mundo espiritual que nós somos, com a alma imortal que nós somos, querido. Quando eu não consigo me ver como uma alma imortal, eu não consigo ver o outro como uma alma imortal, e isso vai treinando a gente e nos habituando a ver o outro como alguém também que é apenas um material, que é apenas físico. E é muito fácil você trocar aquilo que é físico, descartar aquilo que é material. Se você não usa, se não serve mais para você, você simplesmente troca. E é isso que tem acontecido, né? Essa coisificação das pessoas, essa questão da parte física apenas, material, efêmera e passageira, tornar a pessoa um objeto, que faz com que a gente largue essa pessoa muito fácil. O que acontece quando eu não vejo o outro de maneira integral? O valor dele diminui dentro de mim. E uma vez, querido, que esse valor diminuiu dentro de mim, qualquer coisa que seja, que apareça como adversidade, vai ser maior do que aquela pessoa que está comigo, aquele relacionamento que está comigo. E é muito mais fácil eu trocar e eu ir viver outra coisa, construir outros relacionamentos que também no futuro serão descartáveis, assim como esse é. Quando o valor do outro diminui dentro de mim, qualquer adversidade é grande demais, porque nós somos assim. Nós só continuamos investindo em algo que nós vemos valor. Se a gente não vê valor, a gente desiste e vai para um outro momento, vai seguir um outro caminho, um outro rumo. E é isso que tem acontecido demasiadamente dentro dos relacionamentos com os quais eu tenho tido a oportunidade de conversar, com as pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de lidar. É muito difícil suportar as pessoas, é muito difícil suportar o outro, é muito mais fácil a gente virar as costas e ir embora simplesmente. Relacionamentos descartáveis que vem acontecendo, que tem ficado impregnado. Eu quero que você entenda isso. Essa forma de ver, essa cultura de ver está impregnada na vida das pessoas como algo que é já a base da crença. Então eu já vou partir dessa verdade que eu tenho, de que se não deu certo aqui, é mais fácil trocar e ir para um outro caminho, em vez de investir e olhar o outro de maneira mais íntegra, de maneira mais completa, como também um ser que tem a sua alma imortal e que precisa ser também ajudado em todos os sentidos. Deixa eu ler com você o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha que interessante, querido. João falando pra gente: amados, visto
que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós precisamos, querido, entender. E como que eu vou entender esse versículo se eu não estiver ligado ao ser espiritual, à alma imortal que eu sou? Como eu vou entender o amor de Deus? E aí eu tenho aqui duas instâncias para mim trabalhar do que João está falando. Primeiro, amados, visto que Deus assim nos amou, como Deus me amou. Eu só percebo como Deus me amou, querido, quando eu estou ligado ao ser espiritual que eu sou. Quando eu olho para a minha miséria antes de Deus, não apenas do ângulo material, físico, efêmero, transitório e passageiro, mas quando eu vejo a miséria da minha alma, quando eu tenho a coragem de parar de teatralizar a vida e ir de encontro a quem eu sou de verdade, quando eu vejo a miséria do mundo espiritual que eu estava antes de Deus, a miséria de uma maneira completa da minha vida, do ser completo que eu sou, da onde eu estava antes de Deus, e qual era o caminho à minha frente quando eu estava sem Deus. Quando eu percebo isso, querido, e eu olho para o grande amor, a sua grande graça que Ele derramou sobre a minha vida, e eu permito que o Espírito Santo, ele vá acrescentando essa verdade do amor de Deus, vá me dando a oportunidade de descobrir essa verdade. A partir disso, ele se transforma dentro de mim uma fonte que vai me dar a oportunidade, então, de compartilhar esse amor com o outro e de suportar coisas que outras pessoas jamais suportariam. Mas tudo isso depende de como eu vejo, eu percebo o amor de Deus por mim. Agora, eu não consigo perceber o amor de Deus por mim se eu simplesmente vivo o mundo material, físico, efêmero. Porque aqui o amor de Deus, normalmente, ele é entendido apenas como um sistema religioso, aonde a gente vai, frequenta lá, canta alguns hinos, né? Alguns hinos que até falam de um grande amor de Deus para nós, mas não passa de informação, porque tudo que é material, ele é fragmentário, tudo que é material, físico, ele é passageiro. Então eu canto, até me emociono talvez falando sobre o amor de Deus, mas aquilo fica na região mental apenas. A região que vai se fragmentar assim que acabar aquele culto, aquela reunião religiosa, e eu vou passar então para um outro momento, aonde eu vou viver uma outra coisa, porque eu só vivo no mundo físico, e quando eu não tenho essa percepção em todas as áreas da minha vida, quando eu não sou inundado pelo saber, pela crença, pela base do amor de Deus, eu não consigo me levantar para amar ninguém como Deus ama, e para cumprir esse versículo que João deixou para nós, então, através do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é perceber, e eu só percebo esse amor na minha alma imortal, porque o Espírito Santo, ele se relaciona com o meu espírito, é de dentro, é do profundo da minha alma, que eu vou buscar ajuda, que eu vou entender, que eu vou, queridos, verdadeiramente viver esse relacionamento com Deus, para que eu possa trazer para fora aquilo que Deus é na minha vida. Quando isso acontece, quando eu estou ligado à minha alma imortal, quando eu estou ligado ao ser espiritual que eu sou, guiado pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, cada palavra do Senhor, ele toma um sentido muito maior, muito gigantesco, muito infinitamente mais de tudo aquilo que apenas um olhar físico, um olhar sistêmico, um olhar teológico vai dar para mim em relação a esse versículo. Ele toca a minha alma, ele faz sentido na minha alma. O amor de Deus precisa fazer sentido dentro de mim. Eu preciso sentir esse amor tão maravilhoso, eu preciso entender a minha miséria, eu preciso entender quem eu sou sem Deus. E aí, a partir desse momento que ele chegou até mim, que ele entregou a sua vida por mim na cruz do Calvário, que ele me redimiu dessa morte eterna que estava reservado para eu, então esse amor, ele vai dar a base para que eu possa ver e viver o amor de Deus nessa terra. Lembra que eu falei para você que a criação, ele vai falar de quem Deus é para nós, o seu grande amor para nós, por nós, quem nós somos por ele. Então isso faz parte de uma crescente. Eu percebo o amor de Deus, eu começo a ver o amor de Deus em todos os lugares aonde eu estou. O amor de Deus começa a ser comunicado a mim, através mesmo da criação e de muitas outras formas. E essa amplitude
do amor de Deus dentro de mim, me faz então derramar. É como se eu fosse me enchendo. Eu sou um copo, por exemplo, eu vou me enchendo, até chegar um momento que ele simplesmente, se você continuar enchendo um copo, não é que ele não quer suportar aquela água que você está colocando, mas vai chegar um momento que simplesmente ele não consegue mais e vai derramar. E é isso que vai acontecer na segunda parte desse versículo. Amados, visto que Deus assim nos amou, ou seja, percebendo o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus dentro da sua alma imortal, dentro do ser completo que você é, nós também devemos amar uns aos outros. Então eu derramo esse amor sobre as pessoas que estão ao meu lado, querido, e isso faz com que os relacionamentos não sejam mais descartáveis para mim. Querido, a hora que você começar a olhar a pessoa que está ao seu lado como um ser íntegro, como um ser que nunca mais vai morrer, como um ser espiritual que vem de Deus, um ato irrevogável do amor de Deus, muitas coisas dentro de você vai mudar, muitas adversidades que você está suportando agora e pensando assim, eu vou simplesmente romper esse relacionamento e vou seguir por um outro momento, vou seguir por um outro caminho, porque viver sozinho é melhor. Não, querido, você vai perceber que tudo isso é pequeno demais em relação ao ser espiritual que essa pessoa é, mas não apenas percebendo e você sendo fortão que suporta, mas você vai estar imbuído dentro do amor de Deus, e é o amor de Deus que passando através de você, te enchendo primeiramente, passando através de você, que vai tocar a vida do outro, querido. Isso vai ser maravilhoso, vai ser lindo, porque é o amor que dá a oportunidade da pessoa mudar. Não o amor como o mundo tem o significado dele, mas o amor como Deus tem o seu significado. Traz o seu significado para nós, que é a cruz do Calvário, querido. E esse amor tem a oportunidade de permitir, de criar um ambiente de mudança, de reconciliação, de renovação na vida das pessoas. Por isso, querido, assim como Deus te amou, como que Deus te amou? Você percebe isso? Não adianta ficar estudando apenas com mente, esse negócio de mente, não, querido, tem que perceber na sua alma imortal, tem que perceber no seu espírito, e nessa região, só quem comunica para você é o Espírito Santo. Olha que lindo como as coisas estão todas conectadas, o relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, que vai me dar a oportunidade de ter esse amor tão ampliado, que aí você vai entender o que significa fazer tudo como Jesus faria, e a partir disso, você vai começar a ver o valor do outro crescendo, e essa diversidade que você julga ser intransponível, se tornando transponível, suportável em amor. Que Deus possa abençoar você e abrir a sua mente, a sua visão para o ser espiritual incrível que você é, que tem como fundamento Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua semana.